Graça e paz, irmãos, a todos. Uma boa noite a todos. Que bom, que alegria estarmos num momento como esse, onde a gratidão é exercitada nos corações, onde nós vemos tantos testemunhos bonitos. Eu agora há pouco estava aqui, o presbítero Paulo. Cadê o presbítero Paulinho? Paulo Campos? Foi buscar a filha. O presbítero dizia a mim: João, hoje faz 2 anos que eu saí do hospital. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que todos nós aqui temos motivos de sobra para agradecer ao Senhor, por isso nós estamos aqui. Esse é o nosso dia de gratidão, nosso culto de ação de graças ao Senhor, o que é vivenciado em tantos outros países, né? O que começa lá nos Estados Unidos, século XVI, século XVII, por ali, principalmente comemorado por protestantes norte-americanos, que agradeciam ao Senhor pelos resultados de suas colheitas, e isso se tornou cultural, e tantos outros países também celebram este dia. É o quarta quinta-feira do mês de novembro. Estados Unidos, Canadá, Noruega, Austrália, Caribe, tantos outros países celebram, inclusive nós aqui, o Brasil, né, também celebramos. Estamos aqui hoje, nessa noite tão abençoada por Deus, onde temos nosso coração cheio de alegria, para pensarmos um pouco sobre gratidão. É sobre isso que eu quero falar também com vocês, não vou sair da linha, certo? É gratidão, e gratidão é importante, é muito importante a gratidão, tá certo? Algumas pessoas consideram a gratidão como a rainha das virtudes. De tão importante é a gratidão, de tão importante nós exercermos gratidão. Porque, queridos, se nós pensarmos direitinho, quantas bênçãos nós temos recebido de pessoas ao nosso redor, de Deus, nem pode se computar as bênçãos do Senhor. Por isso, a gratidão é, de fato, eu acho que acredito que tenha fundamento isso, de se chamá-la da principal das virtudes. A grande virtude, a rainha das virtudes, ser agradecido. Não é estar agradecido em um momento ou outro, é ser agradecido. Ser agradecido, essa é a ideia. Então nós precisamos ser grato. É interessante que até esperada a gratidão é por nós, quando nós abençoamos alguém. Você já notou isso? Quando você abençoa alguém, você fica naquela expectativa. Nós não deveríamos criar isso, mas quando a gente ajuda alguém, a gente abençoa alguém, a gente espera pelo menos um obrigado. Talvez você já tenha dito isso de tal maneira: a pessoa devia pelo menos dar um obrigado. Ou então, se você for mais irônico, você talvez até tenha dito por nada, quando a pessoa não agradeceu, né? Então, de fato, a gente espera a gratidão. A gratidão é algo esperado, mas é algo pouco exercido. É uma realidade isso. A gratidão é pouco exercida por nós, para com os outros e para com Deus. É fato isso, certo? Por que é que a gratidão é algo, como as outras virtudes também, é algo pouco exercida por nós, pessoal? Porque nós não nascemos com aptidão natural para fazer aquilo que é bom. Essa é a realidade. Nós nascemos como pecadores, inclinados à carne, inclinados a não exercermos de fato aquilo que é bom. Isso é uma tendência nossa. Por isso nós precisamos de pessoas, precisamos de tutores, daqueles que nos ajudem, nos ensinem o que é bom. Quer prova disso? Deixe uma criança entregue a si mesma. A Bíblia diz: uma criança entregue a si mesma, ela vem envergonhar sua mãe. Ela não vai aprender por si só a exercer as coisas boas. Ela pode até desejar, querer fazer, mas o poder para realizar isso não vai estar nela. É preciso aprender, é preciso ensinar. Nós não somos tão bons como nós achamos que somos. Então as virtudes, elas precisam ser ensinadas, nós precisamos aprendê-las. É por isso que a Bíblia ordena ser agradecido. Não é uma sugestão bíblica, não é um simples conselho bíblico: se você puder, seja agradecido, se houver oportunidade, seja agradecido. Não, a Bíblia enfatiza a gratidão. Há vários versículos na Bíblia, vários versos no Salmo, que nos ensina a render graças ao Senhor, porque Ele é Deus. Salmo 106:1, quem lembra? O que é que diz? Rendei graças, quem lembrar, recita comigo. Vamos lá, não coloca na tela não, para ver se o pessoal não fila. Quem lembra? Ele é muito conhecido. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Deus é bom, queridos. Então rendamos graças ao Senhor. A sua misericórdia dura para sempre sobre nós e seus filhos. Sim, amém, louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tua bondade sobre a minha vida, por tua gratidão. A Bíblia é enfática.
é uma ordem, é um imperativo de Deus. E a gente precisa aprender a ser agradecido. É importante aprender. Assim como as outras grandes virtudes. A gente fala muito de amor, mas é preciso aprender a amar, como nos ensina as Escrituras. Vocês concordam comigo? Se nós não conhecermos o amor de Deus, se nós não aprendermos a amar como Deus nos ordena que amemos, nós não vamos amar da maneira que corresponde à vontade de Deus, da maneira correta, porque só em Cristo nós podemos conhecer e experimentar o verdadeiro amor. Por isso que nós precisamos aprender a amar, embora falamos de amar, embora tenhamos vontade de querer exercer o amor, nós precisamos aprender a amar. É como a alegria também. A gente precisa aprender a viver alegre em todos os momentos. Paulo disse isso. Quem lembra do que Paulo disse lá em Filipenses 4? Paulo disse o quê? Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele vai dizer, tanto você estar honrado, humilhado, em fome, em abundância, escassez, fartura. Ele vai dizer que aprendeu. Por que que Paulo diz que aprendeu? Porque antes a gente pressupõe que ele não sabia. Não é verdade? Ele disse que aprendeu, porque de fato, se ele disse que aprendeu antes, ele não sabia. E ele fala justamente isso quando ele está em Cristo Jesus. Ele diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Deus ensinou a ele estar feliz, não simplesmente de acordo com as circunstâncias, quando elas são favoráveis. Ele aprendeu a viver contente nos altos e baixos da vida. Nós precisamos também com Deus. Eu acredito que todos nós sabemos muito sobre gratidão, mas sobre cada virtude ordenada pelas Escrituras, que nós às vezes exerçamos, que nós as pratiquemos, nós precisamos aprender sempre mais sobre elas nas Escrituras. Então precisamos aprender de fato a ser grato a Deus. Eu lembro que no Salmo 103, no verso 1, o salmista Davi, ele diz algo que todo mundo sabe, todos nós sabemos, conhecemos de cor. Ele diz assim, bendiz, ou seja, louva minha alma ao Senhor. Depois ele diz o quê? Bendiz minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Louvado seja o nome do Senhor. Bendiz minha alma ao Senhor com todo o seu ser. Ele se autoconclama, ele se autoexorta a louvar ao Senhor, bendizer ao Senhor com tudo que Ele é. E depois ele diz, minha alma, louve ao Senhor, não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Aqui está um modelo muito interessante para que a gente, todos os dias, exercitemos a nossa gratidão a Deus. Não esquecer de nenhum só dos benefícios do Senhor. Nós não podemos computá-los. Eu e você, nós estamos aqui agora. Acho que a maioria de nós aqui, eu suponho que já jantou, comeu alguma coisa, ou mais cedo, mais tarde. O Paulo não está dizendo que não, certo? Mas eu sei que hoje ela almoçou, pelo menos, né? Certo? Alguns não jantaram. Mas você está aí, o seu aparelho digestivo está funcionando, você não está nem aí para isso. Mas é algo perfeito que está acontecendo, uma reação, algo extraordinário, você não está nem aí para isso. Isso todos os dias acontece. Isso não é fruto do Big Bang, isso não é fruto do acaso, isso é fruto da bênção de Deus, da misericórdia de Deus na sua vida. Então todos os dias, em todo instante, não há um instante, um milésimo de segundo sequer. Deixa eu tirar logo isso daqui, porque senão pode ser que eu derrube essa coisa linda aqui, certo? Então, pode ser, em cada instante, cada milésimo de segundo, nós estamos sendo abençoados por Deus. Então, irmãos, não há motivo para que eu e você, como cristãos, não vivamos em um estado de gratidão. Não tenhamos uma vida agradecida ao Senhor. Isso é uma verdade das Escrituras. Se nós esperamos gratidão quando abençoamos alguém, e é certo que as pessoas sejam agradecidas, porque Deus nos abençoa diretamente, Deus nos abençoa através de outras pessoas. Nós devemos dizer muito obrigado às pessoas. Infelizmente, pessoas às vezes têm dificuldade de fazer isso. Não é de berço que a gente traz isso. A gente não traz isso do ventre da nossa mãe, essa capacidade de pedir. Por isso é preciso ensinar desde pequeno. Por isso que tem pessoas que não aprenderam isso e têm dificuldades. Eu lembro que muitas vezes com as minhas filhas eu precisei dizer às vezes, minha filha, agradece. Em casa, quando eu chegar, elas me pegam. Tá rindo. Mas é verdade.
certo? Diga obrigado, minha filha. Às vezes, obrigado. Às vezes nem quer nem dizer, porque a gente tem dificuldade. Mas nós precisamos aprender. É preciso aprender. E se aprende. O texto que eu escolhi para que a gente fale rapidamente sobre gratidão, tendo em vista que gratidão não é algo pontual, não é algo que nós devemos simplesmente sentir, que eu devo exercer de forma esporádica, uma vez aqui, outra ali, tendo em vista que gratidão tem a ver muito mais com reconhecimento, em primeiro lugar, de quem Deus é, depois de quem nós somos, depois de quanto Deus tem nos abençoado. Isso tem a ver com nós, de fato, exercermos gratidão todos os dias das nossas vidas, sermos agradecidos ao Senhor, como Deus requer de nós. O texto que eu escolhi para a gente meditar, já meditei algumas vezes com vocês nesse texto, é o texto de 1 Tessalonicenses, e vou ser breve. O texto de 1 Tessalonicenses, quando ele diz lá no capítulo 5, versículo 18, dentre tantas orientações práticas para a vida cristã, ele diz, o quê? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão aí não é algo para ser exercido pontualmente, é algo para ser exercido em tudo, em todos os momentos. Você está passando por dificuldade, está ruim, está difícil, está doente, está com qualquer problema que seja agradecido ao Senhor. É fácil isso, irmãos? Não é fácil, mas é possível. Paulo estava preso, Paulo corria o risco de ser condenado ali, Paulo estava preso injustamente, mas Paulo estava escrevendo sobre alegria, Paulo estava vivendo em alegria. Isso é possível. Isso é possível por causa de quem? Por causa de Jesus, que é onde a gente termina ali o versículo. Então, pessoal, guarde isso no seu coração. Eu gostaria de que você dissesse isso, repetisse isso comigo. Em Cristo Jesus, eu posso viver agradecidamente. Vamos dizer? Em Cristo Jesus, eu posso viver agradecidamente. É possível em Jesus. É possível em Jesus ser agradecido a Deus em tudo. Note que não é por tudo, é em tudo. Não é pelo mal, é pela presença de Deus que é real, que é sempre comigo e com você, com o seu povo. Por isso que nós devemos ser gratos. Estou vivendo um momento triste, Deus está comigo, Ele é o meu consolador. Estou vivendo um momento em que estou enfraquecido, estou caindo, as forças se esvaíram, Deus é o meu fortalecedor. Então louvado seja Deus por isso. Ele não desampara os seus, Ele é comigo, Ele é com você, para nos orientar, para nos apaziguar o coração, para nos acalentar com o seu amor, para nos envolver com a sua paz que excede todo o entendimento, para nos dar alegria, para ser misericordioso comigo e com você, para nos perdoar. Ele é sempre comigo e com você. Por isso eu sempre posso estar agradecido a Deus. Vou saber que Ele faz com que todas as coisas cooperem para o meu bem. Por isso eu devo ser agradecido ao Senhor. Em tudo dê graças, é imperativo, é ordem. De forma que se eu não obedeço, se você não obedece como servo de Deus, se você não é agradecido em meio às lutas, os altos e baixos da vida, nós estamos pecando contra o Senhor. E é algo para nós fazermos com alegria. Até porque a palavra gratidão no hebraico, ela vem da mesma raiz da palavra alegria. Isso nos traz o entendimento de que nós devemos ser gratos com alegria. Não é ser grato de cara feia, não. Uma gratidão de cara feia não está revelando um sentimento de fato que condiz com a importância desse exercício, dessa virtude. Então nós devemos ser gratos com alegria. Todos nós, quando somos abençoados, quando reconhecemos que somos abençoados, a Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Então devemos exercer gratidão com alegria. Deus, muito obrigado. Esta é a vontade de Deus. Em tudo dei graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. É a vontade de Deus, queridos. Às vezes pode não ser a minha, a sua vontade, mas ela é possível. Porque nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Nós estamos aqui para fazer a vontade daquele que é Rei, daquele que é Deus, daquele que é Senhor, daquele que requer de nós gratidão. E a Deus nós devemos ser gratos em todos os momentos. Não tem como. Nós sempre estamos melhores do que merecíamos. O salário do pecado é a morte, mas Deus é bom.
Apesar de mim, de você, Deus nos abençoa. Deus abençoa os ímpios. Deus faz o sol e a chuva virem, ser derramados sobre os ímpios, sobre os injustos. Ele tem misericórdia dos ímpios a cada dia que eles podem amanhecer e respirar, porque Deus teve misericórdia. Imagine quão grande não deve ser ainda essa misericórdia, quão maior não deve ser quando ela é exercida sobre os filhos de Deus. Quão grande não é a sua bondade para conosco, os filhos de Deus, em quem em Jesus Ele nos abençoou com essa capacidade de vivermos uma vida eternamente grata ao Senhor. Somente em Jesus isso é possível. Só em Jesus isso pode ser vivenciado. Por isso que Paulo disse: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu quando? Ele aprendeu quando ele esteve em Jesus, quando ele entrou em união com Cristo. Quando Cristo se uniu a ele, ele foi unido a Cristo, ele foi enxertado em Cristo, sendo um ramo dessa videira, da qual flui toda a seiva para que ele pudesse exercer o que ele exerceu, o que ele fez, o que ele realizou. Cristo realizou através dele, pelo seu Espírito. Agora então Paulo podia dizer: em tudo deem graças. Ele estava dizendo: eu estou agradecido, apesar da situação estar difícil, eu estou agradecido. Nós podemos e devemos ser agradecidos em Cristo Jesus. Aquilo que nós não nascemos com aptidão para fazer, quando nos encontramos um dia com Jesus. Quem se encontrou com Cristo aqui um dia, de forma salvadora, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é possível a qualquer um que creia na palavra de Deus, quando ela está sendo pregada. Se você creu nisso, no dia que você se encontrou com Jesus, assim como foi na vida de Paulo, Deus te fez uma nova criatura naquele dia. Por isso que a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que se fizeram novas coisas. Em Cristo nós podemos ser sempre gratos. É a vontade de Deus para convosco. Para com quem? Para quem Paulo está escrevendo? De forma toda peculiar. Para os Tessalonicenses, para a igreja de Tessalônica, para os cristãos. Em Cristo nós podemos corresponder, dependendo do Senhor, colocando os olhos nele, tirando das circunstâncias, nós podemos ser sempre felizes, sempre agradecidos, amar sempre, porque Deus é aquele que opera em nós o querer e o realizar. Amém? Então que Deus enche o nosso coração de gratidão, que a cada dia possamos lembrar. Como é bom aqui, como foi bom ver Laurinha dizendo assim: eu perseverei. Algumas vezes a gente falou sobre isso, sobre Deus no colégio. Quantas vezes a gente tem falado para pessoas: persevere, ore a Deus, confie em Deus, peça a Deus para abençoar a sua família. Eu acredito que ela deve ter pago um preço de oração, como todos nós pagamos para ver a nossa família sendo abençoada. Então que nós possamos de fato ser agradecidos ao Senhor, possamos de fato perseverar, pedindo a Deus que abençoe a nossa família mais e mais, para que mais e mais sejamos agradecidos ao Senhor. Então, queridos, exercitemos a gratidão. É impossível que vivamos bem se não praticarmos a gratidão. Como Deus nos criou para o seu louvor e glória, para reconhecer quem Ele é, reconhecer que Ele é o Criador, a fonte de onde procede toda bênção, toda boa dádiva, há um espaço em mim e em você que só pode ser preenchido pelo exercício da gratidão. Guarde isso no seu coração. Se a gente não for agradecido, vai faltar algo na nossa vida, porque Deus nos criou para sermos eternamente gratos a Ele. Gratos a Deus que nos abençoa diretamente, nos abençoa indiretamente através das pessoas, através de circunstâncias. Então que Deus assim nos abençoe e possamos praticar mais e mais a gratidão, que ela reine no meu e no seu coração, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus? Senhor, nós louvamos o Teu nome, agradecemos ao Senhor nesta noite, Deus, tão abençoada, onde já podemos cantar louvores ao Senhor, onde já oramos ao Senhor, onde já vimos testemunhos do Teu poder, daquilo que o Senhor tem realizado na vida dos nossos irmãos, daquilo que o Senhor tem poder. O Senhor teve poder para fazer, teve poder para fazer, tem poder para fazer e terá sempre poder para fazer. Por isso, Deus, que haja esperança nos corações daqueles que esperam por esta bênção, Deus, pela bênção que tem sido pedida ao Senhor. Deus, nos ajuda a exercermos a nossa gratidão ao Senhor também em obediência, porque isso agrada o coração do Senhor. Isso é também um exercício de gratidão. Ajuda-nos a sermos obedientes.
Ajuda-nos, Deus, a amar ao Senhor como precisamos amar. Ajuda-nos a nos alegrar no Senhor como precisamos nos alegrar a cada dia. Ajuda a sermos gratos. Ajuda-nos, Senhor, a exercermos a gratidão, a dizermos ao Senhor a cada manhã: Deus, muito obrigado. Eu não sei nem o que eu vou enfrentar nesse dia, mas muito obrigado, Senhor, porque de uma coisa eu tenho certeza: o Senhor estará comigo. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos abençoado de maneiras incontáveis. Bênçãos que nós nem sabemos que recebemos e o Senhor nos deu. Ó Deus, ajuda-nos a reconhecer a Tua bondade, a Tua misericórdia, a reconhecer quem somos, para que não nos achemos merecedores, para que a dimensão da gratidão cresça no nosso coração, porque apesar de nós, o Senhor continua sendo bom para conosco. Louvado seja o Teu nome. Então, Deus, nos ajuda a vivermos em gratidão cada dia de nossas vidas. Assim nós te oramos, Deus, totalmente agradecidos, e fazemos isto no nome daquele que é a nossa maior bênção, o maior presente do Senhor para nós, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado por Jesus, Deus, em nossas vidas. Obrigado porque nele o Senhor nos tem transformado, o Senhor nos mudou a vida, o Senhor nos fez novas criaturas. Ao Senhor Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, seja a honra, a glória e o louvor. É no nome dele que nós oramos. Amém. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Jesus, eu canto pelo que fez por mim.